Glória a Deus pela sua vida, que bom que você está aí para juntos recebermos mais do Evangelho, essas boas novas, essas boas notícias de que Jesus ele já morreu por nós, ele ressuscitou por nós, ele tem vida e vida em abundância, de graça para nós. Amém? Basta crermos. E olha aqui, Deus esses dias me ensinou isso, eu fiquei até meio chocado no início, mas eu descobri a vontade incondicional de Deus de abençoar a minha vida. A gente às vezes lida Deus, 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 e quando nós começamos a conhecê-lo como Pai, não fica tão difícil entender o que nós vamos falar hoje. Não fica tão difícil entender que o Pai ama o seu filho se ele está certo ou se ele está errado. Que o Pai deseja o bem para o seu filho, mesmo que ele esteja errado. Que o Pai o ama, o recebe e deseja manifestar a bondade dele, as bênçãos dele, mesmo que o filho esteja errado. A religião mostra assim, se você está tudo direitinho, Deus faz coisas boas para você. Se você está errado, Deus também vai trazer maldição e punição. Pastor, meu irmão, vivemos no tempo da graça, não é mais no tempo da lei. Não é mais no Antigo Testamento, é no tempo da graça. Nunca se esqueça disso. 2016 anos depois da cruz, depois de Cristo, depois que Jesus ele cumpriu toda a lei e veio trazer para nós agora a graça e a verdade. Amém? Lucas capítulo 5 e João capítulo 19. Nós vamos ver o favor imerecido, incondicional de Deus sobre a vida de Pedro. 2 vezes, Jesus indo atrás de Pedro para abençoá-lo. 2 vezes, Jesus indo atrás de Pedro para manifestar o amor dele, a graça dele, a prosperidade dele. Capítulo 5 de Lucas diz que Jesus estava na praia, uma multidão apertando, Jesus pega emprestado o barco de Pedro, afasta um pouquinho, começa a ensinar as multidões e quando ele volta, quando Jesus acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E eles fizeram isso, eles já não tinham condições de trazer os peixes, a rede de volta de tanta quantidade de peixe que havia ali naquela rede. Quando Simão viu isso, quando Pedro viu isso, ele prostrou-se dizendo, Senhor, retira-te de mim porque eu sou um pecador. Pedro não era discípulo de Jesus ainda não. Mas Jesus estava atrás de Pedro para manifestar o amor dele, a prosperidade dele, a riqueza dele. Será que você e eu conhecemos esse Jesus, esse Deus, que o cartão de visitas dele é abençoar e não criticar? Quando Pedro fala assim, Senhor, retira-te de mim porque eu sou um pecador, Jesus quase fala assim, Pedro, que diferença que faz isso? Eu vou fazer de você um pescador de homens. Jesus, entenda isso que eu vou te dizer. Jesus, ele está muito mais interessado em abençoar a tua vida do que apontar pecado, apontar erro em você. Você sabe das suas falhas. Eu não preciso te falar o que é errado. Você sabe o que está errado. E Jesus, ele passa por cima de tudo isso e chega até Pedro e fala assim, eu quero abençoar a sua vida, Pedro. Jesus passou por cima. Quando eu falo passou por cima, ele foi antes. Primeiro ele chegou. Ele viu o coração daquela mulher pecadora, aquela que foi pega em flagrante adultério, que está relatado em João capítulo 8. Primeiro ele fala, eu não te condeno. Apesar do teu pecado, eu não te condeno. Apesar de você estar errado, eu não te condeno. Quer um conselho? Para com isso. Jesus passa por cima do pecado de Pedro, da incredulidade de Pedro, da ignorância de Pedro, o abençoa. Pedro chega, Jesus fala assim, rapaz, eu tenho um projeto na tua vida. Você será um homem de Deus, você será um homem, um pescador de almas. Amém? Pedro ali foi o primeiro contato com Jesus. Pedro começa uma caminhada, durante 3 anos, Pedro viu coisa que nem acreditava que existia. E isso daqui e dali. Só que no finalzinho da caminhada de Pedro, Pedro nega Jesus 1, 2, 3 vezes. Pedro ficou com medo. Como você e eu também às vezes temos medo, como às vezes temos insegurança. Pedro fez tudo isso, ele passou por tudo isso, ele negou Jesus. Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Capítulo 21 de João, Pedro volta a pescar, Pedro volta a ser um pescador como ele era antigamente. Os discípulos vão atrás dele. Capítulo 21, verso 3. Verso 4 diz, mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia, Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele, perguntou-lhe Jesus, filhos,
Não falou assim, seus cachorros sem vergonha. Pedro, seu salafrário, você me negou. Pedro, e agora? Agora você se lasca, Pedro. Eu não estou nem aí mais com sua vida, você não se importou comigo. A religião ensina isso, que quando nós falhamos, Deus nos rejeita. Mas Deus não é Deus mais, Deus é Pai. E Pai não rejeita filho, Pai ama filho. O filho certo o Pai ama, o filho errado, se bobear, ama até mais, para trazê-lo mais perto de si. Filhos, Jesus pergunta, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. A religião ensina assim, então, que bom que você não tem. Você viu o que acontece quando se afasta de Deus? Deus também se afasta de você. As coisas não dão certo na sua vida. Mas olha o versículo 6. Então Jesus lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Oh, esse é o amor do Pai, fala a verdade. Você não pescou nada, Pedro? Você não tem nada? Não. Então faz isso. Lembra, o primeiro encontro foi desse jeito. E agora o último encontro, porque depois Pedro passou a ser de verdade um pescador de homens. Jesus não muda o amor incondicional de Deus, a graça incondicional. Não depende do se eu estou querendo ou se eu não estou, se eu estou fazendo as coisas certas ou se eu não estou. Deus, Ele me ama e ponto. Amém? Jesus foi atrás e aí lança. E assim eles fizeram, já não podiam puxar a rede. De tão grande era a quantidade de peixes. Jesus, Ele quer manifestar esse amor a você e a mim. Pastor, então eu vou ficar no pecado? Não é isso não. A Bíblia diz que Pedro, quando ele negou Jesus, ele chorou amargamente. O pecado tem consequência. Tem consequência no âmbito natural. Depois que você nasceu de novo, os pecados que cometemos têm consequências naturais. Nunca mais em relação ao coração do Pai. Meu irmão, deixa Deus manifestar o amor dele na sua vida. Não deixa a religião te ensinar coisas que o Evangelho não ensina. O Evangelho são as boas novas, as boas notícias de um Deus que amou a você e a mim de tal maneira que Ele entregou o seu próprio Filho para morrer por você, para ressuscitar por você, para te tornar santo, justo e salvo. Filho, amém? Que você tenha um dia abençoado, cheio dessa graça de Jesus na tua vida.